Dia dos Pais teve origem há 4.000 anos. Ouvinte pergunta sobre perda de entes queridos. Posição espírita diante dos transtornos de ansiedade e depressão. Ouvinte pergunta sobre reencarnações e população do planeta. Como os espíritos se lembram de sua vida na Terra? A mensagem de Meimei para nosso esclarecimento e conforto. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Nossos cumprimentos a todos os pais que estão ouvindo o Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br, e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Os nossos telefones de contato são os seguintes. O fixo é o DDD 14 34710700 e os celulares da TIM 981 792405 da Vivo 997 512397. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. E para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 2397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labeno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400-000, ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Nunca te esqueci, sempre te amei. É um romance do espírito Alexandre Vilas, recebido pela médium Fátima Arnoldi. O romance narra a história de uma relação amorosa conturbada, com raízes no passado, e com o conhecimento do Espiritismo, pôde nortear o caminho dos personagens. Nunca te esqueci, sempre te amei. É mais uma publicação do Lumen Editorial de São Paulo. E você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-79-2405 ou 997 51 2397. Assim você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. Roseli dos Reis, residente em Garça, ganhou o livro sorteado no domingo passado. Esta é a apresentação número 2102 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Eliane Cláudio. Participação, Marco Antônio, Mares e Sônia. Secretaria, Mares e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. O Dia dos Pais teve origem na antiga Babilônia há mais de 4.000 anos. Um jovem chamado Eumesu moldou e esculpiu em argila o primeiro cartão. Desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai. Há mais de 100 anos atrás, porém,
a jovem americana Sonora Louise Dodge, filha do veterano da Guerra Civil John Bruce Dodge, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Sonora queria um dia especial em homenagem ao pai que, após a morte da esposa no parto, teve que criar sozinho 6 filhos, incluindo o recém-nascido. Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa do pai ao vê-lo superar tantas dificuldades sem a ajuda de ninguém. Foi destemido e amável. Então, já que John Bruce Dodge nascera no mês de junho, ela escolheu celebrar o primeiro Dia dos Pais em Washington, no dia 19 de junho de 1910. Por fim, em 1924, o presidente Calvin Coolidge abraçou a ideia, e em 1966 o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial declarando o 3º domingo de junho como o Dia dos Pais. Em outros países, o Dia dos Pais passou a ser comemorado em datas diferentes. No Brasil, como sabemos, no 2º domingo de agosto, hoje, portanto. Vivemos um período de crise de paternidade. Embora a grande maioria dos filhos possa contar com seus pais, até mesmo dentro do próprio lar, há um considerável número de crianças que sequer sabe ao certo quem é o seu pai. Há pais e pais. Pais que assumem e pais que não assumem os próprios filhos. Pais biológicos que apenas serviram para gerar e pais verdadeiros que abraçam a paternidade, criam e educam com dignidade as crianças, até mesmo sem serem seus pais biológicos. Infelizmente, ainda não superamos a fase do imediatismo em que o sexo serve mais como diversão em aventuras amorosas e irresponsáveis do que como fonte de vida e amor, de alegria e paz. Sabemos pela lei de causa e efeito que nada acontece por acaso. Por isso mesmo, os homens que geraram filhos sem trazê-los à sua proteção e afeto, cedo ou tarde colherão as consequências dessa grave omissão. Por mais insignificante um ato que cometemos na vida, vamos responder por ele perante aqueles a quem prejudicamos, perante a própria consciência e perante a lei de Deus. Os homens, a quem foi conferida a missão da paternidade, sabem de antemão que sempre tem um desafio pela frente, que lhe custará esforço e sacrifício e que, mesmo assim, nem sempre conseguem atingir suas metas. Em compensação, terão a recompensa do amor, em forma de respeito e afeição. Todavia, os pais, que não assumem reconhecer os filhos e lhes proporcionar o mínimo de condições para que tenham uma boa educação, com certeza, ao fugirem dessa grave responsabilidade, mesmo que não tenham consciência disso, preparam uma fase de amargos problemas. Na ordem natural das coisas, se a mãe é a devoção permanente que orienta e acerena a vida íntima dos filhos, o pai deve ser o grande estimulador da vida, facilitando o seu caminho para uma jornada vitoriosa. Jesus, no seu tempo, percebendo a elevada condição da paternidade, chamou Deus de Pai, a fim de que o povo, compreendendo a excelência do amor de Pai, se sentisse sempre amparado pela proteção divina. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. A sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos às questões de hoje. A nossa habitual ouvinte e colaboradora Marta Nassif, residente em Garça, nos mandou a seguinte pergunta. Uma pessoa perdeu um ente querido há vários anos e até hoje se mostra inconformada. Está sempre comentando e lastimando a perda, evocando lembranças. Esse comportamento pode prejudicar de alguma maneira o espírito? Perder um ente querido, Marta, como você sabe, sempre é difícil para qualquer um de nós.
Em nossa condição espiritual, ainda muito apegados às próprias necessidades e conveniências pessoais, acabamos valorizando mais aqueles que se foram desta vida, os desencarnados, do que os que ainda estão conosco. Infelizmente é assim. Esquecemos muitas vezes que os que ficaram são também importantes para nós. Mas atualmente não os vemos assim, porque ainda estão aqui e disputamos poder com eles. Quando forem embora, nós também sentiremos sua falta. A falta de uma pessoa, de nossas relações, sobretudo um familiar, Marta, é quase sempre notória, inquestionável. Antes, não percebíamos que essa pessoa era tão importante em nossa vida por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, é claro. Mas nós nos condicionamos às pessoas e ainda que seja alguém com quem não tivemos uma relação tão agradável, ainda assim ela fará falta à nossa vida. Antes só víamos seus defeitos, agora estamos reconhecendo que eles tinham virtudes. Pensando nisso, todos nós precisamos aprender a ver as coisas boas das pessoas com quem estamos convivendo agora, valorizando-as como realmente elas merecem, para que na falta delas não sejamos tomados por nenhum sentimento de culpa. Um estudo realizado pela psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross sugere que, geralmente, quando perdemos um ente querido, podemos passar por várias fases de reação emocional, desde a negação, quando não queremos reconhecer o fato, até a aceitação, quando encontramos o melhor ponto de equilíbrio de nossas emoções em relação à perda. Isso pode durar meses, e para algumas pessoas pode durar até anos. No entanto, na base dos nossos sentimentos devem estar a razão, o conhecimento, a fé, a certeza da continuidade da vida. Na verdade, não perdemos pessoas, perdemos a companhia dessas pessoas, e isso não deixa de ser uma perda. Marta, quando temos certeza de que a vida continua e que, portanto, não houve uma ruptura de sentimentos com aquele ou com aquela que partiu, quando nos sentimos gratos pela companhia que nos trouxe tantos benefícios e pelas horas valiosas em que estivemos juntos, quando alimentamos a fé em Deus e a certeza de que a separação não nos tirará o ânimo pela vida, quando passamos a valorizar ainda mais os que ficaram em face da perda, e quando nos compreendemos a nós mesmos por não termos feito tudo o que poderíamos fazer àquele que partiu, tudo fica mais fácil para nós e, em consequência, para o próprio espírito. É claro que a separação sempre dói, Marta, mas o sofrimento que criamos em torno dessa dor pode ser maior ou menor, dependendo de nosso estado interior, razão pela qual muitas pessoas, em face de uma perda, precisam procurar ajuda, especialmente ajuda espiritual. Quanto ao espírito, é claro que não há, nem mesmo com a morte, uma ruptura de sentimentos. Nos primeiros meses de uma perda, é muito compreensível o abalo, mas é sempre necessário que nos recuperemos desta condição o mais breve possível. Caso contrário, não conseguiremos sequer orar pelo ente que partiu. A inconformação e a revolta, além de nos desestruturarem o campo emotivo, podem levar intranquilidade ao espírito que também sofreu ou ainda sofre pela sua desencarnação. Nas obras de André Luiz, sobretudo no livro Obreiros de Vida Eterna, vamos encontrar relatos sobre a influência do pensamento dos encarnados sobre os recém-desencarnados. E essas influências são dos mais diferentes matizes, dependendo do estado emocional dos que ficam e das condições espirituais do que parte. No caso específico de Dimas, as reações descontroladas de seus familiares o perturbaram e dificultaram seu desprendimento, o que não aconteceu no caso de Fábio, cuja família, já esperando pelo momento fatal, soube aceitar com relativa serenidade sua passagem para o mundo espiritual. Disso resulta, Marta, que ao nos prendermos demasiado a entes queridos que partiram,
com pensamentos de inconformação e revolta, no mínimo, poderemos atormentá-los com nossas vibrações, agindo à maneira de obsessores encarnados sobre os desencarnados. Se estes estiverem espiritualmente bem, ficarão muito preocupados conosco, e nem sempre poderão nos ajudar. Mas se não estiverem bem no mundo espiritual, as nossas emissões mentais poderão agravar-lhes ainda mais a situação. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei. É um romance do espírito Alexandre Vilas, recebido pela médium Fátima Arnoldi. Use o telefone fixo 3471-0700 ou então um dos celulares 997-512397 da Vivo ou 981-792405 da TIM. Uma ouvinte que nos telefonou domingo passado pediu que falássemos sobre a posição do Espiritismo diante do elevado índice de ansiedade e depressão que vem acometendo a humanidade nos dias de hoje. Trata-se de um tema recorrente, mas de alto interesse nos tempos atuais, face à grande incidência de depressão que vem ocorrendo na sociedade. Não são poucas as pessoas que procuram o centro espírita queixando-se de problemas dessa natureza, e casos vêm aumentando dia a dia. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que os mais destacados especialistas na área da saúde mental têm afirmado que os transtornos emocionais nos dias de hoje vêm ocorrendo em decorrência do tipo de vida que levamos. As últimas décadas têm sido marcadas por grandes inovações da sociedade, decorrentes das novas descobertas e invenções. Cada um de nós, a cada dia, está sendo cada vez mais exigido a participar do que acontece ao redor, na sua comunidade, no seu país e até no mundo. Uma onda avassaladora de estímulos e tentações tem vindo de todos os lados, tomando conta de nossa mente. Diante desse impacto de profunda repercussão emocional, estamos procurando saída no prazer fácil, na satisfação momentânea, na posse de bens materiais, no exercício do poder a partir da família e do ambiente de trabalho, no uso de drogas e de álcool como fuga, no jogo, nas aventuras inconsequentes, ignorando que não somos apenas máquinas orgânicas, mas espíritos imortais destinados a uma vida superior. Daí os transtornos, a fuga dos problemas e, consequentemente, a perda do autodomínio, da motivação e do amor pela vida. Segundo a visão espírita prezada ao ouvinte, estamos deixando de cuidar do principal para nos determos nos acessórios. Queremos ser felizes, vivendo esse imediatismo da vida que, ao invés de ajudar a nos reencontrar conosco mesmos e com aqueles que mais de perto participam de nossa vida, assula o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que se manifestam em nós através da impaciência, da intolerância, da disputa do poder, da mágoa, da culpa, do ciúme, da inveja. Via de regra, problemas desta ordem poderiam ser resolvidos com a mudança de comportamento diante da família e de si mesmo. Para isso, precisamos tomar consciência do que está acontecendo conosco, aprendendo a desenvolver a autocrítica. Geralmente nos preocupamos em ver o que está acontecendo com os outros, mas esquecemos de nos examinar, quando na verdade podemos ser o foco do problema, o principal causador de nossas próprias dificuldades, principalmente da dificuldade de entender o próximo. Existem dois tipos de ansiedade: a ansiedade natural e a patológica. Todo mundo fica ansioso diante de uma situação que não conhece, isso é natural. Mas quando essa ansiedade toma conta de nós e passa a ser um incômodo constante em nossa vida, até sem motivos aparentes, é porque as nossas emoções estão transbordando além da conta. Daí para a depressão pode ser um pulo, embora esse processo aconteça de forma muito peculiar em cada pessoa.
Eis porque o Espiritismo recomenda cuidar do corpo e do espírito ao mesmo tempo. E para cuidar do espírito, sempre precisamos de ajuda. É por isso que recomendamos às pessoas irem ao centro espírita para conversar com um companheiro de boa vontade, ouvir uma suave preleção sobre o Evangelho, descansando a mente e tomando passes, criando para si mesmo criações de elevar seu nível de pensamento, além dos estreitos limites da vida física e do ambiente social que frequentamos. Não há nenhum poder mágico nesta prática, mas há momentos significativos de autorreflexão e recomposição emocional que com certeza abrirão novos caminhos para a alma angustiada e sofrida. O Espiritismo tem uma proposta importante para nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos e a aprender a utilizar de nossos próprios recursos íntimos para nos livrarmos das cadeias da ansiedade e da depressão. Mais um questionamento do ouvinte Cristiano da cidade de Vera Cruz. Como o Espiritismo contesta o argumento dos céticos que afirmam que o aumento populacional anula a reencarnação como possibilidade, pois, segundo esse raciocínio, o aumento do número de seres humanos nos tempos modernos significa que todas as pessoas atualmente vivas não podem terem reencarnado várias vezes, porque a população hoje é muito maior do que antigamente? Cristiano, seria ingenuidade ver reencarnação a partir do número de habitantes da Terra, pois todos sabem que a população mundial vem aumentando em proporção geométrica desde o surgimento dos primeiros grupos humanos. Se pensássemos assim, o que seria absurdo, se hoje temos mais de 7 bilhões e meio de habitantes no planeta, deveríamos ter mais ou menos a mesma quantidade desde o início de seu povoamento. Mas este é um pensamento simplista, não foi o que aconteceu. Há dois fatores que concorreram diretamente para que hoje tivéssemos essa massa populacional de encarnados e cerca de 3 vezes esse número de desencarnados em nosso planeta. Primeiramente, temos que considerar que existem outros mundos habitados. A Terra não é o único. E existe também a possibilidade de migração de espíritos de um mundo para o outro. Emmanuel assinala que a Terra recebeu uma grande leva de espíritos de uma constelação distante na antiguidade, dando início ao período civilizatório. Cristiano, a migração de um mundo para o outro pode ocorrer ordinariamente, mas ocorre em grande leva quando um determinado mundo está passando por profunda transição moral. Os espíritos migrantes são aqueles que já não acompanham a evolução moral de um determinado mundo, mas se adaptam ao nível evolutivo do mundo para o qual estão sendo encaminhados, como foi a Terra no passado ao receber espíritos de outros planetas, e como também será no futuro, quando dela migrarem os que estiverem aquém de seu nível de progresso. Em segundo lugar, precisamos levar em conta a complexidade do processo evolutivo dos espíritos, que na Terra transitaram da fase animal para a humana durante o processo de evolução biológica. No início da povoação por esses humanos primitivos, ante as condições precárias de vida e a dificuldade de sobrevida, a maioria encarnava e desencarnava logo em seguida. Ainda nos primeiros meses ou anos de vida, a taxa de mortalidade infantil era elevadíssima, a grande maioria não sobrevivia. Desse modo, Cristiano, não só aumentava o número de novos espíritos que reencarnavam como humanos, inclusive os que provinham de uma condição não humana, como aumentava mais ainda o número de desencarnados na expectativa de encarnação. Nesse período, a mulher tinha muitos filhos, mas, como dissemos, a grande maioria morria criança, voltando imediatamente ao plano espiritual. Com o tempo, veio aumentando significativamente o número de desencarnados em relação aos encarnados,
ou espíritos candidatos à reencarnação. Com a vida moderna veio o progresso tecnocientífico e com ele a melhoria das condições de vida no planeta e a evolução moral de muitos espíritos. Com o aumento da expectativa de vida e da população, dando chance a número cada vez maior de reencarnações, muitos espíritos que não tiveram essa chance anteriormente passaram a reencarnar. Além disso, há uma previsão de que, passando para uma nova fase evolutiva, muitos não encontrarão mais ambiente na Terra e terão que migrar para outros mundos. Atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nunca te esqueci, sempre te amei. É um romance do espírito Alexandre Vilas, recebido pela médium Fátima Arnoldi. Ligue então para o telefone fixo 34710700 ou então para um desses celulares 997-512397 da Vivo ou então 981-792405 da TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, como os espíritos lembram de sua vida na Terra. Kardec trata deste tema a partir da questão 304 do Livro dos Espíritos. Ele leva aos instrutores espirituais as perguntas mais frequentes sobre a condição dos espíritos que deixaram esta vida. Em tese, a vida verdadeira do espírito é a vida espiritual. É nesse sentido que crescemos em direção a Deus. Viemos das escalas inferiores da vida biológica desde a nossa origem e, ao atingirmos a condição humana, já podíamos divisar algo além da vida material. Fica claro, portanto, que a vida física é um estágio necessário e importante para o aprendizado do espírito, mas o destino do espírito está muito além da matéria. A memória é um dos principais instrumentos do espírito, mas mesmo no plano espiritual, ela não se descortina imediatamente. Vai se revelando pouco a pouco, à medida que o espírito evolui e pode descortinar com mais serenidade seu passado. Assim, mesmo na condição de encarnados, ao final de uma existência, não lembramos de tudo o que se passou conosco, mas apenas dos fatos mais marcantes. O espírito desencarnado também não se lembra de tudo, apenas se atém aos fatos mais significativos. A memória tem um caráter seletivo. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele se atém às boas lembranças. Quanto menos esclarecido, mais sofre os reveses e as amarguras da vida, deixando-se sofrer. Uma mente mais aberta aos valores espirituais vai lembrar-se de bons momentos, enquanto que uma mente turvada de mágoas e frustrações, inconformação e revolta, vai desgastar-se com impropérios e reclamações. Desse modo, não é difícil concluir que, se boa for nossa vida aqui na Terra, boa será nossa vida no mundo espiritual. A vida terrena funciona como uma escola mais grosseira, mas é onde colocamos em prática aquilo que já sabemos em teoria. A indiferença, o desânimo e o comodismo, frutos do egoísmo e do orgulho, só nos trarão dificuldades no plano espiritual, e é por isso que devemos nos esforçar pela nossa melhoria moral.
Eis porque, para alguns espíritos, as lembranças que levarem desta vida lhes serão tormentos para a alma, ao passo que para outros que souberem cultivar as melhores relações com o seu próximo, as lembranças lhes serão motivo de paz e alegria. Neste particular, devemos frisar, não sofremos tanto pelo mal que outros nos fizeram, mas sofremos principalmente pelo mal que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer aos outros. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. E você ouve o Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio também, que você vai encontrar na internet. Aguardamos a sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefonar ou traga pessoalmente seu recado. Chegou o Momento Meimei com a participação do Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Meimei é um espírito amigo que por muitos anos nos mandou belas e confortadoras mensagens através da mediunidade de Chico Xavier. O que nunca faltou em Meimei, que desencarnou muito jovem, sem concretizar o sonho de ser mãe, é a palavra amiga e esclarecedora a descortinar um futuro promissor para cada um de nós. Vamos utilizar uma de suas mensagens para ilustrar este momento de reflexão e prece. Nunca se diga inútil, nem fuja de servir. Deus é a luz suprema do mundo. No entanto, você pode ser a vela humilde que na sua pequenez é capaz de afastar as trevas. Em Deus brilha a eterna alegria, mas você dispõe de condições para que seu sorriso reanime a esperança de corações desalentados. Deus é a suprema sabedoria. Entretanto, você pode proferir a frase renovadora para auxiliar seu irmão em desespero. Deus é misericórdia infinita, contudo, você pode perdoar o ofensor. Deus é todo o poder, porém, você reúne condições para prestar este ou aquele serviço em favor de alguém. Não perca tempo em matéria de servir. Prossiga abençoando e auxiliando sempre. Deus é o amor eterno, mas é de você que ele espera um gesto de carinho em favor de seu irmão. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco, que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Doutor Labeiro da Costa Machado, número 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas de contribuições, doações e serviços voluntários, além da venda de doces, salgados, artesanatos, que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira às 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente, devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas.
Se você puder nos ajudar, qualquer doação será sempre muito bem-vinda. Você também pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite o site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. As atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, que fica na Rua Gabriela 178, tem atividades diárias de aplicação de passes às 18 horas, menos nas quintas-feiras. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para uma conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras públicas e estudos do Caminho de Damasco realizam-se às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Como os Espíritos nos Ajudam. Após a palestra, aplicação de passes. Na terça-feira estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro da Esperança, de Emmanuel, ambos recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira é o estudo para iniciantes no conhecimento da doutrina espírita. Ambas as reuniões têm início sempre às 19h30 e estão abertas ao público. Quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Grupo Vida, o Caminho de Damasco, mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. As maiores informações com o Daniel pelo celular 981 27 77 75. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin. E está aberto aos interessados. Mocidade Espírita, as reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Barão de Rio Branco, 597. Palestra no CFEAC amanhã. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Irmã Filomena de Vila Araceli está programando uma palestra para amanhã, segunda-feira, às 20 horas. A palestra é aberta ao público. E, ao fim da exposição, haverá aplicação de passes. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando os fatos e analisando mensagens de entes queridos, desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana.
ouvintes, e conforme nós anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei. É um romance do espírito Alexandre Vilas, recebido pela médium Fátima Arnold. Vamos sortear entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. Bom, o livro sai para nosso ouvinte Neide Guanais Barbeiro. Parabéns, Neide Guanais Barbeiro, é a ganhadora do livro. Nossos parabéns. Venha buscar o livro aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.